Muito bem, o tema de hoje é Em Busca de Deus. Bahá'u'lláh diz que todos nós somos dotados de um poder inato de encontrarmos o divino. É interessante que ele fala que nós temos o poder inato de encontrarmos o divino, não de buscarmos o divino. Que eu poderia dizer, bom, eu estou buscando, mas não acho. E ele diz, não, vocês têm o poder inato de encontrarem o divino. E ele diz isso porque aí ele dá o seguimento a essa afirmação. Se não fosse assim, como poderia, no momento em que nós somos chamados a prestarmos contas, né? Ou seja, quando nós fazemos a passagem, vamos para a próxima dimensão, percebemos a realidade das coisas. Esse é o verdadeiro momento de prestação de contas, né? Porque é quando você tem consciência de que você viveu uma vida e essa vida, ela não cumpriu com o seu propósito, ou cumpriu parcialmente com o seu propósito, ou cumpriu excelentemente com o seu propósito. E o nosso propósito, diz Bahá'u'lláh, o profeta fundador da religião Bahá'í, ele diz que o nosso propósito é conhecermos e amarmos a Deus. Esse é o propósito da nossa vinda a esse mundo. Cumprir esse propósito, conhecer e amar a Deus, ele somente seria válido, diz Bahá'u'lláh, se Deus tivesse nos dotado, como de fato dotou, com a capacidade de encontrá-lo. Porque senão nós poderíamos dizer, olha, sinto muito, eu vivi um mundo material, você, meu Criador, que agora conheço e reconheço, né? Colocou tantos obstáculos e tantas atrações distintas que eu não percebi que eu tinha que conhecê-lo e amá-lo. Então me perdoe. E possivelmente a voz divina vai dizer, não, mas você tinha essa capacidade. Você tem esse poder inato. O que é esse poder inato de encontrar o divino? E o que é o divino, então? Porque se eu tenho o poder inato, mas eu não sei o que eu estou buscando, eu também me perco no caminho. Eu preciso ter uma definição clara do que é que eu estou buscando. Mas Bahá'u'lláh, em outros de seus escritos, ele diz que o objeto dessa busca não é muito fácil de nós definirmos. E eu destaco aqui uma oração de Bahá'u'lláh que eu acho muito bonita, e eu vou lê-la e depois vou comentá-la. Se eu te invocar pelo teu nome, o possuidor de tudo, serei impelido a reconhecer que aquele que segura na mão os destinos imediatos de todas as coisas criadas é apenas um vassalo dependente de ti. E é a criação de uma simples palavra que procedeu de teus lábios. E se eu te proclamar pelo nome daquele que é o predominante, eu logo descobrirei ser ele apenas um suplicante caído no pó, atônito, em face de tua temível grandeza, da tua soberania e do teu poder. E se eu tentar descrever-te glorificando a unicidade do teu ser, em breve perceberei que tal conceito não passa de uma noção tecida pela minha própria imaginação, e que tu sempre foste imensuravelmente elevado acima das vãs fantasias elaboradas pelos corações dos homens. Nós temos, como seres humanos, essa primeira aproximação da busca do divino exatamente refletida nessa oração. Nós tentamos descrever o divino como algo muito superior, inatingível, indescritível. Mas mesmo chamá-lo de inatingível e indescritível, diz Bahá'u'lláh nessa oração, é uma criação da nossa mente. É a nossa mente que diz o que é
inatingível. O que é inatingível? A gente vai dizer, inatingível é aquilo que eu não consigo alcançar, aquilo que está muito longe do meu alcance. Vejam, são tentativas de uma descrição que parte de uma dimensão da nossa compreensão material. Atingir para nós significa chegar em algum lugar. Inatingível é porque é muito longe, eu não consigo atingir aquele ponto. Se eu tento dizer que ele é o predominante, o que é predominante? Aquilo que está em todos os lugares. De novo, eu me prendo a uma descrição que é fruto daquilo que é a minha percepção desse mundo tão limitado, tão pequeno. Eu, recentemente, eu não sei se eu comentei isso alguma outra vez, mas me perdoe se eu já comentei. Tem uma foto que foi tirada por uma nave espacial chamada Viking, que foi a primeira nave espacial que conseguiu sair do sistema solar. Ela tinha como objetivo fotografar Vênus, e ela consegue passar por Vênus, só que ela foi projetada, ela foi lançada na década de 70, tá? Imaginem isso. E ela vai embora. Ela chega, sai da Terra, passa por Vênus e vai embora. Um famoso astrofísico chamado Carl Sagan, que era muito conhecido, já faleceu, né? Ele fez uma proposta para os engenheiros da NASA. Ele disse, que tal a gente virar a Viking em direção à Terra e ela tirar a última foto dela, a partir dela, da Terra. Isso demandou, pelo que é descrito, mais de anos para conseguirem, naquela época, bolar o software que vai mandar um sinal para a Viking, para mandar ela virar no momento certo para que ela visse a Terra, tirasse a foto e mandasse a foto. Essa foto é um breu absoluto e tem um pontinho menor do que a ponta de uma agulha, não a cabeça da agulha, tá? Porque a cabeça da agulha já é maior do que a pontinha. E é uma coisinha absolutamente insignificante. E o Carl Sagan disse, por que eu pedi para tirar essa foto? Para que nós reconheçamos a nossa insignificância. Nós somos absolutamente insignificantes perante o que é o universo. E o que é a visão de uma nave espacial que estava saindo do sistema solar, que consegue ver aquele brilhozinho que era a Terra. Se eu tento descrever o divino a partir desses parâmetros físicos, eu vou me perder. E se eu tentar descrever a grandiosidade do divino a partir da minha compreensão do que significa grandioso, a partir, de novo, de parâmetros que eu coloco próximos da minha realidade humana, eu não vou conseguir descrever. Daí então Abdu'l-Bahá, o filho de Baha'u'lláh, que foi o intérprete das palavras de Baha'u'lláh, ele nos ajuda a entendermos como é que nós vamos então procurar entender o divino. Ele diz que há duas espécies de conhecimento: o conhecimento da essência e o conhecimento dos atributos. E ele nos diz uma coisa que pode deixar muito de nós tristes aqui. Ele diz, nós, seres humanos, somente conhecemos os atributos. Nós não somos capazes de conhecer a essência. Se eu contar para vocês o que é uma laranja, se alguém disser a laranja é aquele objeto esférico, cor laranja, tem um cheiro cítrico, poroso e tem suco dentro. Fala, não, me diga o que é a essência da laranja. Você está me descrevendo a laranja. Você me descreveu alguns atributos.
Ah, a essência, tá. Então, é uma casca que você pode tirar a casca, tem uns gomos, e você pode abrir esses gomos, e dentro dos gomos tem outros gominhos, e tem umas sementinhas, e se você apertar esses gominhos, sai um líquido. Não, você ainda está me descrevendo qualidades físicas dela. Me diga a essência da laranja. Eu não sei dizer o que é a essência da laranja. Mas eu sei falar os atributos da laranja. Ela é um nutriente, ela me dá suco, ela é cheirosa, ela é saborosa, ela é esférica, né? Então, eu sou capaz de entender laranja através dos seus atributos, mas eu não consigo alcançar a essência. Se eu disser que o que eu conheço de Deus é o amor de Deus, o amor de Deus é a sua essência ou é um atributo? É um atributo, porque não é a essência. Porque a essência, ela deve ser alguma coisa que, por natureza, não pode ser circunscrita a nenhuma compreensão. Então eu não consigo entender a essência, mas eu posso entender sim as qualidades. E são essas qualidades que vão nos ajudar a conhecer o divino. Não há nenhuma limitação que venha a partir da compreensão do divino a partir de suas qualidades. Por quê? Porque as qualidades são aquela manifestação que eu consigo entender, compreender, me aproximar. Então, quando eu digo que Deus é o todo perdoador, eu sou capaz de compreender a partir desse atributo que aquela essência que eu não consigo descrever deve ter algo de puro perdão, de total acolhimento, de total compreensão da minha pequenez e da minha limitação. Mas notem, tudo que eu estou dizendo aqui são tentativas minhas como humano de tentar descrever o que é a essência. Isso é uma compreensão, eu diria, madura do que significa a compreensão do divino. Madura no sentido da situação atual da humanidade, né? Porque nós tínhamos antes uma perspectiva totalmente antropomórfica do divino, né? Nós entendíamos, milênios e milênios atrás, que alguém que detivesse autoridade, que detivesse poder, que detivesse predominância, que detivesse glória, que detivesse o poder da criação, só poderia ser alguém parecido com a gente, mas tinha que ser mais velho, muito mais velho. Tinha que ter uma longa barba, cabelos grisalhos, tinha que estar sentado num trono, porque a ideia que nós tínhamos no passado de grandeza, de realeza, era da realeza humana, né? Então, possivelmente, ocupa um trono maior que o trono de Davi, um trono maior do que o trono de qualquer outro rei que nós já tivemos. Ele tem que estar muito elevado, tem que estar nos céus. Então a ideia antropomórfica, ela nasce de uma perspectiva pequena nossa, da nossa compreensão pequena, né? Da nossa incapacidade de desenvolvermos um pensamento mais complexo como hoje nós podemos desenvolver. E falarmos, por exemplo, de que essência eu não consigo alcançar,
mas qualidades eu consigo alcançar. Por que é importante nós conhecermos a Deus, né? Por que há esse comando de que nós fomos criados para conhecer e amar a Deus? Qual o propósito disso? Então, primeiro, eu estou dizendo, nós temos a capacidade de encontrá-lo. Segundo, eu estou dizendo, quem nós vamos encontrar? Não é a essência, são as qualidades. É aquilo que emana dele. Tá, mas o que eu ganho com isso? Que bem isso me faz? Por que eu preciso conhecer o Criador, né? Porque ao conhecer o Criador, eu transformo a minha pequenez em grandeza. E esse é o maior ato de amor que o Criador nos concedeu, em dizer, se você me encontra, você se torna igual a mim. Aquilo que aparenta ser pequenez, torna-se grandeza. Todas os teus medos, os teus temores, as tuas inseguranças, as tuas dúvidas se convertem em certeza, em poder, em força, em capacidade. Mas não na dimensão do mundo material. Eu sou capaz de absorver tudo isso e trazer isso tudo para mim na minha dimensão espiritual, que é a dimensão eterna. Então, essa ilusão, né, de encontrei a Deus, então a minha vida material melhorou, ela é passageira. Ela é tão passageira quanto o fato de nós que descendemos de uma cultura judaico-cristã. Então vamos falar um pouco da dimensão do cristianismo. De que valia Cristo ter dado visão a alguém que era cego, se em alguns anos essa pessoa ia perder a visão novamente porque ia morrer, ia desintegrar? Será que foi essa visão que Cristo concedeu? Ou ele concedeu a visão espiritual? Quem foi que ressuscitou? Lázaro físico? Ou a dimensão espiritual de Lázaro? Qual dessas duas tem maior valor? Então, aquilo que eu obtenho ao me aproximar do divino é a minha transformação da minha dimensão espiritual numa dimensão muito mais poderosa. E eu adquiro capacidades que antes eu não tinha. É como se eu colocasse, guardadas as proporções, o dedo na tomada, os dois dedos na tomada, leva um choque. Essa energia toda flui através de mim. A ideia de que nós viemos a esse mundo nessa dimensão física para depois experimentarmos a dimensão espiritual, Baha'u'lláh também explica. Ele diz que nós viemos a essa dimensão física primeiro porque ela é a mais clara demonstração de imperfeição. E para que nós possamos passar o estágio da perfeição, nós precisamos conhecer o estágio da imperfeição. Porque esse mundo é pura imperfeição se comparado com a dimensão espiritual. O mundo que eu digo é toda a realidade física, porque ela é absolutamente fugidia. Eu falo, não, mas Iraide, fugidia não é não. Esse universo tem quase 14 bilhões de anos. O que é fugidio nisso? Mas o que são 14 bilhões de anos face à eternidade? Que é o que é destinado às nossas almas, aos nossos espíritos,
na sua trajetória em direção ao divino. Atenção, tudo isso são analogias e comparações para a gente entender. Não há caminho, não há trajetória, né? Não há passos a serem dados. Isso tudo é uma forma alegórica de nós tentarmos entender essa realidade. Mas esse mundo, ele é tão pequeno, tão insignificante, como aquela pontinha da agulhinha que é o planeta Terra visto a bilhões de quilômetros daqui, né? Então nós queremos o contato com o divino para que nós possamos fazer revelar o nosso verdadeiro potencial. A nossa verdadeira grandeza, ela se revela quando nós nos direcionamos ao divino. E é por isso, então, que Baha'u'lláh diz, Deus nos deu a capacidade inata de encontrarmos o divino. Porque senão seria muito injusto. Eu vim a esse mundo e não cumpri com a minha missão. E aí me perguntam, mas por que você não cumpriu? Porque eu não tinha a menor ideia do que era para fazer. Mas como você não tinha ideia? Se você tinha esse instinto espiritual, é como se fosse um instinto, uma capacidade inata de encontrar o divino. Então nós temos essa capacidade e essa é uma capacidade misteriosa. Eu não tenho como explicar para vocês. Vocês falam assim, tá bom, como é que eu sei se eu acionei ou não a minha capacidade? Eu não sei lhe dizer. Eu só posso lhe dizer que você, ao se colocar na direção do encontro, tá? E eu faço questão de usar a palavra encontro e não usar a palavra busca, porque a busca pode parecer que eu procuro e não encontro. Mas se eu me coloco na direção do encontro, essas minhas capacidades, elas vão começar a aflorar. Quais são os sinais, então, que eu tenho que buscar? Os sinais que eu tenho que buscar são as qualidades divinas. Porque, definitivamente, nós não temos a capacidade de conhecermos Deus diretamente. Nós só conseguimos conhecer Deus de uma forma indireta, através dos seus iluminados, seus mensageiros, seus profetas, aqueles que refletem a totalidade da luz divina. A cada época, então, Deus faz surgir um desses luminares. E faz surgir um desses luminares com uma determinada missão, que depende da época, depende do lugar. Mais uma vez, esse luminar aparece na forma de Zoroastro, outra vez aparece na forma de Abraão, Moisés, Buda, Krishna, Jesus Cristo, Baha'u'lláh, Bab. A cada época aparece um luminar desse e diz, olha, eu vim agora trazer para vocês, falar para vocês quais são essas qualidades que vocês devem buscar, encontrar em si mesmos, desenvolverem em si mesmos, para que vocês encontrem o divino. O segredo, então, desse processo de encontro é nós volvermos a nossa visão espiritual na busca desse iluminar. O que eu posso dizer para vocês é que nos dias de hoje, Baha'u'lláh é essa figura que nos traz essa possibilidade do conhecimento do divino. Não por um mérito exclusivo dele. Nessa época, nesse momento, é através da figura de Baha'u'lláh. Há 1.300 anos atrás, 1.350 anos atrás, a grosso modo, foi na figura do profeta Muhammad. Antes foi na figura de Cristo, antes na figura de Krishna, Buda, etc, etc. Mas nós temos que procurar hoje
onde se encontra esse luminar que é capaz de me dar essa porção dessas qualidades divinas que eu posso fazer refletir em mim mesmo? E esse que é o mágico da história. Bahá'u'lláh, em uma de seus escritos, chamado Palavras Ocultas, ele diz: planta no teu coração as sementes da minha sabedoria, para que brotem os jacintos da sabedoria, para que você possa demonstrar sabedoria. Você fala, mas eu planto em mim mesmo? E nasce em mim mesmo? Esse é o mistério da criação. Nós somos ao mesmo tempo o receptáculo, ao mesmo tempo somos a semente, ao mesmo tempo somos a flor que floresce, ao mesmo tempo somos o perfume e ao mesmo tempo somos o próprio jardineiro. E nós fechamos esse ciclo a partir do nosso primeiro passo. Então, se o nosso conhecimento de Deus não pode se limitar, quer dizer, nosso conhecimento de Deus não é possível alcançar a sua essência, mas sim os seus atributos. E os seus atributos eu conheço através dos seus profetas, mensageiros, iluminados. E eu me aproximo de Deus à medida que eu exercito esses atributos divinos e faço eles serem espelhados no meu coração. E a partir disso eu ganho a dimensão da iluminação e eu me torno, aí sim, a verdadeira concretude daquilo que é. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somente somos a imagem e semelhança de Deus se nós fechamos esse ciclo. Se nós nos colocamos no caminho do encontro, encontramos os atributos, pegamos esses atributos, colocamos no nosso coração, exercitamos eles e devolvemos isso ao mundo, eu me torno a própria imagem do divino. E daí eu completei com o meu propósito. O meu propósito, que é de conhecer e amar a Deus, eu estou exatamente alcançando ao fazer isso. E é daí, então, que a gente consegue cumprir com outro propósito, que a gente só, nos dias de hoje, é capaz de alcançar, se nós tivermos essa tranquilidade que o conhecimento de Deus pode nos dar. Conhecimento de Deus, que é o conhecimento dos seus atributos, que é o exercício dos seus atributos, e a devolução desses atributos a todos que nos cercam. Entendemos que nós existimos para levar avante uma civilização em constante evolução. O que nós estamos vendo hoje não é o fim da humanidade. É o fim de um ciclo, é o fim de um período, é o fim de uma era. O que nós estamos por presenciar em breve, a conflagração de mais conflitos e guerras e desentendimentos e sofrimentos humanos, não é o fim. Há um futuro muito brilhante aguardando a humanidade. E nós precisamos criar, pavimentar essa estrada rumo a esse futuro brilhante com as nossas ações baseadas nessas qualidades divinas. Qualidades de amor, de perdão, de cooperação, de entendimento, de acolhida, de radiância. Qualidade tão necessária hoje, ter um espírito radiante. Está sempre olhando de uma forma construtiva as coisas, apesar de estarmos vivendo momentos terríveis, ninguém está negando isso. Momentos atuais são terríveis. Mas se nós absorvemos essas qualidades divinas, né? Qualidades essas que nós podemos mergulhar nelas, conhecê-las mais, como através das orações que nós fizemos agora. As orações são exatamente esse instrumento, né?
ou esse instrumento que é essa oração que eu li agora, logo no início da minha fala. Então, orar e meditar, ler as Escrituras Sagradas, quaisquer que elas sejam, buscarmos o entendimento dos significados mais místicos da palavra divina e transformar isso em semente que plantamos em nosso coração, é isso que fará de nós aqueles que poderão sobreviver aos grandes sofrimentos. Porque a melhor forma de sucumbir aos sofrimentos é se entregar a eles. Achar que não tem mais jeito. Mas se nós nos entregamos a uma certeza de transformação, aí sim a gente fecha esse ciclo. Aí sim eu posso dizer que eu encontrei a Deus, eu entendi as suas qualidades, eu introjetei em mim essas qualidades, deixei elas crescerem em meu coração e as ofertei ao mundo como a minha contribuição para a transformação do mundo. É isso.